Bem, vamos dar início, né, a mais uma reunião clínica, uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, precisamente a reunião de número 1430, né? Desde o ano passado nós estamos no formato digital, e sem dúvida nenhuma, apesar de a gente não ter o aconchego do contato com os colegas, os amigos, mas nós estamos tendo uma audiência fantástica, né, quando passamos para esse novo modo. Isso tem sido registrado na maioria das apresentações, das aulas, das reuniões. Bem, hoje nós vamos contar com a presença de dois apresentadores, né? Uma vai ser a Nathalie Macedo, que é médica residente, e que vai apresentar um caso clínico, e depois o Tiago Augusto Nascimento vai tecer comentários, fazer uma exposição sobre o anticorpo monoclonal, anti-interleucina 6, que está sendo muito utilizado agora, por ocasião da Covid. Então, todos nós temos um interesse grande, né, em entender, aprender o uso do tocilizumab, né, sobretudo nesse cenário da Covid. Então, vamos iniciar. Eu pediria que todos deixassem os microfones desligados, para não ter microfonia, e em seguida a gente abre para o debate. Nathalie, pode ficar à vontade. Então, eu sou a Nathalie, como o senhor já falou, sou residente clínica médica do HU. Vou apresentar um caso clínico da UTI 1 COVID, do Hospital São Lucas, e depois o doutor Tiago, ele serve mais para ilustrar, né, esse caso, depois o doutor Tiago irá abordar o tema posteriormente. Então, o nosso caso é de um paciente de 38 anos, sexo masculino, ele deu entrada no dia 16/2 desse ano, com queixa de dispneia progressiva há 5 dias. Ele apresentava um quadro de dispneia, náuseas, mal-estar, calafrios recorrentes, anorexia e aumento do quadro ansioso há 5 dias. Ele negava febre e outras queixas. Então, D1 dos sintomas dele foi 9/2. De comorbidades, ele apresentava obesidade, referia um transtorno ansioso, uma alergia a abacaxi e negava o uso de medicações em domicílio. Do exame físico, ele apresentava umas crepitações discretas em terços inferiores, estava eupneico, afebril, ventilando espontaneamente ar ambiente, saturando 96%. Dos exames que ele já tinha realizado, ele tinha uma TC de tórax do dia 12/2, que evidenciava uma discreta opacidade em vidro fusco, inferior a 25%. E ele já tinha um RT-PCR positivo do dia 12/12 também. Na admissão foram solicitados alguns exames laboratoriais que evidenciam uma função renal preservada, uma PCR um pouco alterada e um dedímero menor que 500. Aqui a gente tem a TC dele do dia 12/2, deixa eu adiantar um pouco, que evidenciava alterações bem discretas, né, pequenas opacidades em vidro foscos, mais na região da periferia, um acometimento realmente muito leve. Então, das hipóteses diagnósticas que foi pensada, uma pneumonia viral por COVID-19 associada a uma pneumonia bacteriana secundária. Então, da evolução do paciente. Então, ele foi admitido na ala B, ventilando espontaneamente ar ambiente, saturando 96%. Foi iniciada antibioterapia com ceftriaxona e azitromicina e corticoterapia com metilprednisolona, 40 mg de 12 em 12. No dia 17/2, durante a madrugada, ele evoluiu com dessaturação, desconforto respiratório, foi necessário o uso de O2 suplementar e iniciou o uso do cateter nasal 6 litros por minuto associado à ventilação, ou associado à VNI intermitente. Ele continuou com um quadro de dessaturação e desconforto, foi necessário o uso da Hudson 12 litros por minuto. Nesse mesmo dia, foi feita a troca da antibioterapia por tazocina, foi realizada uma nova TC de tórax, que evidenciou um aumento importante do acometimento pulmonar, agora já era cerca de 50%. Foi também realizado uma gaso, que evidenciou uma hipoxemia importante. E nesse mesmo dia, ele foi transferido para a UTI. Na UTI, ele continuou com quadro de saturação e desconforto, e devido à fadiga respiratória, foi decidido pela intubação do paciente nesse dia 18, às 6h05 da manhã. Aqui está a TC de tórax dele do dia 17, que foi o dia que ele teve a piora. Como vocês podem ver,
a gente vê um aumento realmente importante do acometimento pulmonar, com áreas de vidro fosco, consolidação. Realmente teve uma grande piora em relação àquela TC do dia 12/2. Então, o paciente foi, então, entubado no dia 18/2, foi instituída ventilação mecânica, foi sedado, foi bloqueado, foi realizada gasometria, ainda apresentava uma hipoxemia, foi titulada a PIP, ele apresentou melhora, no entanto, posteriormente piorou, apresentando uma relação PF de 117. Foi novamente titulada a PIP, ele apresentou um quadro de melhora da hipoxemia, no entanto, voltou a piorar. Então, esse paciente, ele se apresentava estagnado do ponto de vista respiratório, ele não melhorava. Associado a isso, a gente pode perceber nos exames laboratoriais dele, que ele vinha tendo um aumento progressivo do leuco, até que no dia 19/2 ele chegou com um leuco 19.470, com 11% de bastões, e ele vinha apresentando também uma piora da PCR, chegando no dia 19/2 a 20,9. Associado a esse quadro laboratorial e a permanência da não melhora clínica do paciente, foi decidido no dia 19/2 pela primeira infusão do tocilizumab, 600 miligramas. O paciente, no dia 20/2, ainda continuou com a hipoxemia, foi retitulada a PIP, não apresentou a resposta esperada, foi decidido, então, por uma segunda dose do tocilizumab, associada à manobra de pronação. A partir daí, o paciente, ele passou a apresentar uma melhora respiratória considerável, chegando até no dia 22 a apresentar algumas gasometrias com uma PF de 349 e até valores mais altos. A partir desse dia, foi possível fazer a diminuição dos parâmetros ventilatórios, até que no dia 25/2 foi possível colocar o paciente em modo PSV. E no dia 26/2, ele já apresentava parâmetros ventilatórios baixos, e foi possível realizar o teste de respiração espontânea, que foi ok, e esse paciente, então, foi finalmente estubado no dia 26/2, às 9h35 da manhã, e passou a usar cateter nasal 4 litros por minuto e veia intermitente. Então, da segunda dose da aplicação do tocilizumab, que foi no dia 20, até a extubação desse paciente, passaram-se 6 dias. Daí em diante, foi feito o desmame do O2, até que no dia 1/3 ele já estava com cateter nasal 2 litros por minuto, e devido ao fim do período de isolamento, ele foi transferido para a UTI não dedicada. Nesse mesmo dia foi feita a troca da corticoterapia, ele já estava em uso agora, da prednisona 40 miligramas em regime de desmame. No dia 3/3, o paciente já estava bem melhor, e foi possível o desmame total do O2 suplementar, ele já estava ventilando espontaneamente, em ar ambiente, saturando 94%, 96%. E nesse mesmo dia foi terminado o ciclo do antibiótico. Daí em diante ele começou a apresentar melhora motora, continuou com a melhora respiratória, e no dia 5/3 ele já estava apto para a alta hospitalar. De outros exames complementares, a gente tem um murocultura e hemocultura negativos, um eletro normal e um eco sem alterações. Então, aqui eu fiz uma tabela com os principais exames laboratoriais durante o período de internação no hospital, e a gente pode perceber que ele vinha apresentando, né, um aumento do PCR, e no dia 19/2, que foi a primeira infusão do tocilizumab, a gente pode perceber uma queda progressiva do PCR, né, foi uma queda importante, chegando no dia 24/2 a apresentar valores menores que 0,5. E a gente também pode perceber que durante toda a internação ele permaneceu com valores do dedímero relativamente estáveis. E é isso. Eita. Cadê? Souza? Oi, professor. Pois não. E aí, Tiago, você vai compartilhar slide também? Então, eu vou compartilhar agora em sequência. Vocês estão me ouvindo ou eu não estou conseguindo me ver? Ouvindo bem, sem problema. Então, Estou ouvindo. Tá, beleza. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e ilustrar agora com algumas evidências isso que a gente percebeu na prática com o caso que Nathalie acabou de apresentar, muito bem apresentado, Nathalie, obrigado.
Veja, então, eu trago aqui para vocês algumas evidências a respeito do uso do tocilizumab na pandemia da Covid-19, ela que dura pouco mais de um ano, todos nós temos fartos de saber disso, e apesar de ter sido um ano muito cansativo, está sendo ainda, foi um ano muito produtivo do ponto de vista científico. Eu atualizei esses dados aqui na biblioteca do NIH em relação a ensaios, estudos científicos publicados, né, só na plataforma do PubMed, ao longo desse último ano, foram mais de 121 mil trabalhos publicados relacionados à Covid-19, e dentre os diversos avanços que nós tivemos em relação ao conhecimento dessa doença, um dos principais é que o dano do COVID no organismo, ele acaba sendo tão magnificado por conta dessa tempestade citocinérgica, né, dessa tempestade de citocinas, dessa resposta inflamatória exacerbada que os pacientes com síndrome inflamatória aguda apresentam nas nossas UTIs. E o COVID, ele traz isso de maneira muito pronunciada, e essa revisão agora do final do ano do New England mostra para a gente, de maneira bem interessante, os diversos aspectos relacionados a essa tempestade de citocinas. A apresentação fenotípica, ela envolve os diversos órgãos e sistemas do nosso corpo, e, em geral, a partir de um deflagrador, tá, que pode ser um patógeno, deixa eu só pôr o laser aqui, que pode ser um patógeno, pode ser autoimune, que acabam ativando as células T, e desencadeia essa resposta citocinérgica naqueles pacientes que não conseguem fazer o feedback negativo dessa ativação inflamatória. E aí, diversas citocinas são liberadas, e esse slide é bem interessante porque ele ilustra também, através desse gráfico, além das citocinas que são liberadas, os alvos terapêuticos que existem na literatura, que existem na medicina para controle da resposta inflamatória. Aqui está bem ilustrado o tocilizumab na inibição da interleucina 6, né, na sua transformação de interleucina 6 para interleucina 17. Mais abaixo, né, quando a resposta se torna mais prolongada, a gente vê aqui o ponto de ação dos corticosteroides, dos inibidores JAK e outros que também já são utilizados nos pacientes com COVID-19. Então, a primeira droga que foi lançada e que hoje é indiscutível e tem que ser utilizada na maioria dos pacientes com coronavírus, especialmente naqueles que estão em oxigenoterapia, foram os corticosteroides, estudo Recovery com a dexametasona, aproximadamente junho, julho de 2020, o estudo baseado no Reino Unido. A gente tem outras drogas, como eu citei anteriormente, o baricitinib, que é o inibidor JAK, que atua mais ou menos no mesmo nível dos pacientes do corticosteroide na resposta, na modulação inflamatória. Ele que está liberado para aqueles pacientes que têm contraindicação ao corticosteroide, tá, em associação com remdesivir, isso daqui segundo o Sanford, e o tocilizumab, que é o nosso alvo hoje de discussão, que, como o professor falou no início, é um anticorpo monoclonal, tá, que inibe a interleucina 6, inibe o receptor da interleucina 6, e ele está aprovado atualmente, né, para uso nos pacientes com artrite reumatoides ou outras doenças autoimunes. Só lembrando aqui, para a gente não fazer uma confusão quando usar o termo de anticorpo monoclonal, que o tocilizumab, ele não tem nenhum efeito antiviral direto. Existem outros anticorpos monoclonais, né, que são antivirais, e aí temos o bamlanivimab e o casirivimab, tá, que também são autorizados para COVID em casos bem específicos, e aí naquela fase de viremia, diferente da doença que estamos falando agora, que é a fase inflamatória. Não entendo de nada disso não, né? É para fazer volume.
Vamos lá ver que tem muita gente escutando. Quando a gente faz uma pesquisa também no PubMed em relação às publicações que existem do tocilizumab relacionado à Covid-19 ao longo do último ano, mais de 1.000 artigos publicados. Não escuta, não. E aí, nós temos artigos de todos os tipos, é importante fazer uma peneira. Eu trouxe aqui um dado bem interessante, vocês conhecem essa imagem, não vai conseguir rodar, mas saiu no grupo do São Lucas, algumas semanas atrás, o caso de uma calcificação pericárdica importantíssima, relacionada a umas elevadíssimas de vitamina D, né? E a gente tem visto muitos pacientes agora na COVID usando a vitamina D como imunomodulador. Existe, inclusive, algum respaldo para colocar a vitamina D como talvez uma droga superior ou mais interessante que tocilizumab na modulação inflamatória. Mas claro que isso ainda carece de evidências que o próprio tocilizumab hoje tem. Só como uma ilustração, e aí quando a gente vai refinando mais essa pesquisa, a gente chega a aproximadamente 20 ensaios clínicos randomizados, meta-análises, né, 20 evidências mais hards em relação ao uso do tocilizumab nos pacientes COVID. Eu vou trazer algumas delas aqui para vocês. Uma das primeiras publicadas em abril de 2020 foi esse estudo aqui na Itália, né, com aproximadamente 100 pacientes, unicêntrico, eram a maioria homens, né, com idade média de 62 anos, e que receberam o tocilizumab a partir de uma insuficiência respiratória rapidamente progressiva. Os pacientes eram colocados para receber em torno de 8 miligramas quilo, com um máximo de 800 miligramas, eram aplicadas 2 doses, né, com intervalo de 12 horas entre elas, e ao final de 10 dias, houve uma melhora em 77% dos pacientes. Só um dado interessante aqui, pouco mais da metade estavam em enfermaria, e desses que receberam na enfermaria, 65% tiveram melhora, não chegaram à terapia intensiva e receberam alta vivos. Então, a ideia do controle inflamatório da COVID vem lá já do início da pandemia. Mais adiante, saiu um trabalho CHIC, o nome, onde eles pegaram pacientes que estavam, né, com uma insuficiência respiratória progressiva e que tinham pelo menos 2 de 3 biomarcadores de atividade inflamatória elevados. Eles davam a opção da ferritina, do dedímero e da proteína C reativa, e você precisaria ter 2 desses elevados. Os pacientes, eles eram inicialmente colocados para receber a metilprednisolona, uma dose maior no primeiro dia, seguido de 80 miligramas nos dias 2, 3, 4 e 5, e se esses pacientes não melhorassem a sua condição respiratória, nas primeiras 48 horas, eles eram submetidos ao uso do tocilizumab, dose única, 8 miligramas quilo, tá? E dentre os desfechos observados, chamou a atenção que os pacientes no grupo tratado com o tocilizumab, eles tiveram uma duração menor da ventilação mecânica. Um outro trabalho, dessa vez com resultado negativo, publicado no JAMA no início do ano, pegou 24 hospitais italianos, pacientes com insuficiência respiratória importante, eles tinham que ter um índice de oxigenação entre 200 e 300, mais esse fenótipo inflamatório definido por febre e elevação da proteína C reativa, recebiam o tocilizumab nas primeiras 8 horas de randomização, naquela mesma dose citada anteriormente, e poderiam receber uma segunda dose ao final de 12 horas. O desfecho primário era um composto, né, os pacientes atingiriam esse desfecho primário se fossem admitidos na unidade de terapia intensiva ou na ventilação mecânica, se apresentassem mortalidade, se morressem ou se evoluíssem com um índice de oxigenação abaixo de 150. Aqui, nesse trabalho, não houve nenhuma diferença em relação ao grupo controle, naquele grupo de pacientes que usou o tocilizumab. Saiu uma meta-análise de pequenos ensaios clínicos, de pequenas publicações,
numa revista de doenças autoimunes, de reumatologia, trazendo um desfecho favorável, uma redução de mortalidade mais interessante nos pacientes que receberam o tocilizumab versus o grupo controle. Então, o corpo de evidências ele foi aumentando, mas ainda com alguns dados controversos. 2 ensaios clínicos publicados em revistas de maior impacto, esse daqui do New England e esse outro aqui do British Medical Journal, trazendo resultados negativos a respeito do uso do tocilizumab, não favoreceu em relação ao grupo controle, com algumas particularidades, especialmente em relação à inclusão desses pacientes, algumas críticas que houve nesse trabalho específico aqui do Stone. Parece que boa parte dos pacientes não estavam em uso de oxigênio quando receberam a dose. Aqui, em relação ao coalizão, o estudo brasileiro, que também não mostrou benefícios, mas talvez os pacientes tenham entrado num estágio mais tardio na evolução da doença. E a gente vê isso muito na prática. O COVID é uma doença com os tempos muito bem definidos, né? E aí, quando você faz uma inclusão bem adequada, colocando o paciente bem no pico da fase inflamatória, já em insuficiência respiratória ou entrando na insuficiência respiratória rapidamente progressiva e evitando aqueles momentos mais tardios, quando já tem uma maior chance de infecção secundária mediando aquela evolução negativa, o tocilizumab parece ser mais favorável. Isso foi o que mostrou nesses 2 trabalhos aqui, esse primeiro do New England, também do início desse ano, e esse outro do JAMA, com alguns dados controversos em relação ao andamento, né, ao protocolo, mas que trouxe como interessante a redução de mortalidade no 14º dia, e uma redução do tempo dos pacientes no suporte ventilatório. Mas ao final de 28 dias, quer dizer, aqueles pacientes que ficavam mais tempo no hospital, que estavam mais tardiamente na evolução da doença, quando eles receberam tocilizumab, não houve benefício da mortalidade. Aí foi quando veio o estudo Recovery. Eles publicaram, na verdade, o estudo ainda não foi publicado, né? Saiu só um comunicado para a imprensa com alguns dados preliminares. Isso foi no dia 11 de fevereiro. O Recovery é uma enorme plataforma, diversos braços, mais de 20 mil pacientes, e eles pegaram aí aproximadamente 4 mil pacientes para randomizar um grupo tocilizumab e outro tratamento. Cresceram 40%. E outro grupo foi para o tratamento padrão. Só ressaltando aqui que 82% dos pacientes nesse braço do tocilizumab, né, nesse grupo de pacientes que estava testando o tocilizumab, eles estavam usando dexametasona, e os pacientes, para serem alocados, eles precisavam ter uma hipoxemia, né, e ter uma proteína C reativa elevada. Eles estavam hospitalizados, eles receberiam entre 400 e 800 miligramas do tocilizumab, podendo, a critério do médico, de acordo com a evolução clínica do doente depois da primeira dose, receber uma segunda dose de 12 a 24 horas após a primeira. E o desfecho primário era a mortalidade no 28º dia. E aí, só em relação à população, né, do Recovery, eles tinham 45% dos pacientes estavam em oxigênio por catéter nasal, 41% estavam em alto fluxo ou ventilação não invasiva, e 14% estavam em ventilação invasiva, tá? Então, assim, o suporte ventilatório era maciço aqui, diferente do que aconteceu, por exemplo, com alguns trabalhos negativos publicados no início do ano lá no JAMA. E aí, esse trabalho, o Recovery, ele publicou naquele comunicado de 11 de fevereiro uma redução da mortalidade por todas as causas, né, ao final de 28 dias,
de 29% no grupo tocilizumab versus 33%, então foi uma redução aqui de aproximadamente 14% nessa mortalidade, também com um tempo para alta vivo, né, mais curto nos pacientes com tocilizumab versus aqueles pacientes que não usaram o tocilizumab. E aí uma coisa interessante é que só houve benefício de mortalidade naqueles pacientes que estavam tomando corticosteroides, né? Vocês lembram ali quando eu mostrei no início, aproximadamente 18, 20% dos pacientes não tomaram corticosteroides associados ao tocilizumab e não houve benefício de mortalidade nesse subgrupo. Um outro dado também interessante na análise de subgrupo do Recovery é que os pacientes que estavam em ventilação não invasiva, eles tiveram o benefício, né, uma redução da chance de evoluir para ventilação mecânica invasiva, 38 versus 33%, quer dizer, uma redução de 15% aqui no risco de evoluir negativamente, mas que não houve também o benefício naquele subgrupo de pacientes que estavam em ventilação mecânica invasiva. Então, a ideia aqui do Recovery é que talvez você tenha que andar um pouquinho, implementar o uso do tocilizumab um pouquinho antes da necessidade de ventilação mecânica invasiva. E aí, por último, esse aqui é um trabalho mais completo, totalmente publicado já no New England, mês passado, foi o REMAP. Os pacientes, eles teriam que estar há pelo menos 24 horas recebendo suporte artificial, né, ou ventilação mecânica, ou então suporte hemodinâmico com droga vasoativa até ECMO, e os pacientes receberiam, no grupo do REMAP, o tocilizumab na dose de 8 mg quilo, e tinha um percentual pequeno de pacientes que receberam também um anticorpo monoclonal da interleucina 6, o sarilumab, nessa dose de 400 mg, mas foi uma minoria no grupo. O desfecho primário era o número de dias livres, né, de suporte hemodinâmico ou artificial hemodinâmico ou respiratório, a mortalidade hospitalar e o número de dias livres ao final de 21 dias livres de suporte artificial orgânico, respiratório ou hemodinâmico. E aí, observem aqui nessa figura, em azul, o número de pacientes que estavam livres, né, de suporte artificial orgânico, no grupo tocilizumab, no grupo sarilumab, versus o grupo controle, foi uma diferença significativa, e aqui também, quando se colocou os dois inibidores da interleucina 6, o tocilizumab e o sarilumab, versus o grupo controle, né, como foi vantajoso em relação ao desfecho primário. Houve também redução de desfecho secundários, probabilidade de sobrevida foi menor no grupo controle, tanto quando você analisa separadamente o tocilizumab versus o sarilumab, quanto na análise combinada, e também a alta da UTI. Os pacientes que estavam usando o anticorpo monoclonal, eles tiveram mais chances de alta da UTI do que os pacientes que estavam no grupo controle, assim como a alta hospitalar. Então, a partir do REMAP, ficou mais forte, foi um ensaio clínico com um número maior de pacientes e que parecia estar pegando exatamente a população que está no pico da fase inflamatória, né, e daí a ideia deles terem tido resultados positivos versus outros ensaios clínicos publicados anteriormente e que ou não tinham pacientes que estavam com oxigênio-terapia ou pegaram pacientes em uma fase mais avançada da doença, e isso acabou fazendo com que o grupo americano publicasse guidelines a respeito, que vem publicando guidelines a respeito do COVID, criasse um adendo, né, no dia 5 de março desse ano, a respeito do uso do tocilizumab nos pacientes com COVID, e a recomendação desse grupo, né, é a ideia de você fazer o tocilizumab na dose de 8 mg quilo, até uma dose máxima de 800 mg, em combinação com a dexametasona,
a gente pode usar, na ausência da dexametasona, na preferência, outro corticosteroide em dose equivalente, lembrando que a dexametasona deve ser utilizada por 10 dias, né, e fazer o uso desse tocilizumab em alguns pacientes hospitalizados que apresentam uma deterioração respiratória rápida, né, isso é habitual nos pacientes COVID que vão evoluir com insuficiência respiratória, isso acontece muito rapidamente, e esses pacientes, eles teriam 2 critérios especificamente para receber. Admissão na unidade de terapia intensiva nas últimas 24 horas, né, necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, com um suporte grande de oxigênio, pelo menos 40%, com um fluxo alto, quando estiver usando catéter de alto fluxo, ou pacientes que tiverem sido hospitalizados não necessariamente na unidade de terapia intensiva, mas que estejam evoluindo com alta necessidade de oxigênio suplementar e com elevação dos marcadores inflamatórios, usando aqui o critério de inclusão do recovery, que foi a proteína C reativa acima de 75 miligramas por litro, transformando isso para o nosso kit aqui do São Lucas, 7,5 miligramas por decilitro, tá? Existe uma outra recomendação aqui em relação ao Remdesivir com ou sem o tocilizumab, mas não vem ao nosso caso aqui, não temos ele à disposição. Bem, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Estou disponível agora para a gente discutir mais o caso, tirar algumas dúvidas. Acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente falar a respeito dessa dadroga nesse grupo de pacientes. Obrigado pela atenção. Bem, gostaria de agradecer tanto a Nathalie, né, pela apresentação do caso, bastante interessante, como o Tiago, que mostrou aí, que fez uma revisão bem intensa, né, e mostrando dados atuais. Bem, então agora aí está aberto aí para discussão. Quem quer começar? Ô, Souza. Zé Augusto. Deixa Laurão, depois eu vou, vá. Vamos lá. Eu queria saber se faz parte do protocolo já, São Lucas, o tocilizumab. A gente já tem usado ele em alguns casos. Existe um comitê COVID que discute caso a caso, tá, doutor Lauro, para início do tocilizumab. Obviamente, não são todos os pacientes, existem algumas limitações, não só a disponibilidade da droga, ela está bem escassa no mercado e isso tem limitado um pouco, como também custo, tá? Ainda não é uma coisa muito certa, então não está incluído no protocolo de maneira sistemática, assim como a gente tem feito com a dexametasona, por exemplo. Os casos de tocilizumab estão sendo decididos por um comitê caso a caso. Certo, muito bem. Eu quero lhe parabenizar pela sua apresentação e Nathalie também. Agora, o governo, de uns anos para cá, ele faz uma prevenção com palivizumab do vírus sincial respiratório para evitar a bronquiolite, que é uma coisa séria na criança até os 6 meses, que tem cardiopatia congênita com reflexos hemodinâmicos. E isso o governo faz anualmente, a prevenção com palivizumab. Agora, Tiago, não tem dúvida que esse anticorpo monoclonal, ele bloqueia, realmente melhora muito a explosão de citocina, né? Junto com o corticoide. Agora, o que eu entendi é que realmente você tem que ter um certo cuidado na hora de administrar, exatamente para ele não ir para o quadro grave, depois de ele estar realmente entubado, com comprometimento de 90% do pulmão. Então, acho que a finalidade é de realmente evitar que ele vá para um quadro grave e já entubado, não é isso? Essa foi a principal mensagem que a gente tirou a partir do recovery, né? Que ele já pegou pacientes que não necessariamente estavam entubados, tinham um percentual menor, e ele mostrou essa vantagem, né? Deles não evoluírem. A coisa, em termos de número absoluto, não é tão expressiva. Eu não sei exatamente como é que a gente poderia colocar isso, dizer que realmente ele vai mudar o curso natural da doença, sabe, doutor Lauro? A nossa experiência aqui ainda é muito pequena. Os ensaios clínicos publicados até hoje, eles têm algumas falhas e eles são controversos a respeito do resultado. Tem muita gente que ainda olha com desconfiança, inclusive algumas não acreditando, por exemplo, que o tocilizumab seja a melhor droga.
Eles acreditam que precisa de alguma coisa para modular, mas não necessariamente o tocilizumab. Uma das coisas que eles mais falam, por exemplo, é que em pacientes com câncer, a dose utilizada é sensivelmente menor do que essa que tem sido proposta. Então, que talvez, se a gente usar uma dose menor, a gente possa não ter os efeitos negativos do tocilizumab. São quais, né? A imunossupressão, a hepatotoxicidade, aquela coisa de você ter, se não tiver o cuidado adequado, uma estrongiloidíase, que no paciente crítico é muito terrível em termos de evolução, perfuração gastrointestinal. Então, assim, existem algumas coisas que precisam ser bem pontuadas na hora de você indicar a medicação, e alguns grupos têm trabalhado em torno disso. Talvez uma dose menor que consiga trazer o benefício anti-inflamatório da droga sem inibir as atividades positivas que a interleucina 6 tem. Tá? E aí talvez essa coisa seja muito de dose, ou no momento de aplicação da doença. A impressão que eu tenho nos casos iniciais, a gente participou de algumas lives do Grupo DOR lá no início, onde o pessoal estava usando o tocilizumab, e eles colocavam o tocilizumab já com aquela situação assim, eu não tenho mais o que fazer para o doente, ele já está lá 15, 20 dias de ventilação mecânica, uma situação muito dramática, e aí fazia o tocilizumab e não percebia benefício. Então, talvez essa coisa em relação ao momento de aplicação da droga realmente seja o tchan. E aí, a dose, talvez, isso é o que algumas pessoas têm explorado para justificar o trabalho negativo do Hermine, do JAMA, e tem outras coisas mais, mas ainda é muito cedo para a gente falar nisso, mas eu sou bem entusiasta desse ponto antes de estar no tubo. Boa noite. Obrigado, viu? Ok, Zé Augusto. Boa noite. Caetano, pode falar? Posso? Caetano. Sim, sou eu. Caetano, é o seguinte, Zé Augusto... Não, deixa os nossos decanos, pode deixar pela idade, pode deixar aí. Deixa aí. Você está com a prioridade. Fala, Caetano. Estou com a prioridade, preferencial. Tiago, maravilhosa sua aula, muito bom. Eu diria o seguinte, eu não teria tanto medo de usar o tocilizumab nessa dose, porque a gente já usa a artrite reumatoide, e essa 8 mg por quilograma de peso, no máximo 800. E nós aplicamos há longos anos, né? Desde a artrite idiopática juvenil, né? A idiopática juvenil, do adulto, do idoso, não há uma restrição. Então, a gente usa essa dose e não usamos como vocês usam, que foi uma maravilha, 2 vezes. Né? Talvez o diferencial seja que vocês usam 12 a 24 horas entre uma dose e outra. Nós usamos mensais. Né? E usamos muito tempo, não é pouco tempo, não. 2, 3, 4, 5 anos, enquanto tiver atividade, o desmame é muito pouco. Então, realmente, eu não sei, eu não teria, a nível de medo, né? Não teria, não, tá? Porque a dose de vocês seria uma dose pequena, são 2 aplicações, e nós usamos muito. Com relação à imunossupressão, a gente tem medo das infecções. Lá no hospital universitário, na sala de pulso, a gente faz religiosamente o tratamento da estrongiloide em qualquer paciente que se pense que vai usar um imunobiológico. Então, seria interessante fazer, todos que quando entrar vai fazer o tratamento prevendo a estrongiloide, né? Então, com relação a infecções, é muito pouco. Como é usado concomitantemente antibiótico, então eu diria que eu não teria muito receio, não. E essa inibição do receptor de interleucina 6 é muito importante, porque ela tem um campo variado de penetração, não é? E é responsável por uma série de manifestações. Eu acho que o critério do último slide que você colocou, fazer precocemente, eu acho mais interessante. Se a gente já tem um vidro fosco, já tem uma proteína C reativa elevada, e nós sabemos que a responsável por isso é a interleucina, eu acho que o momento é esse. Eu acho que não é o momento de chegar a deixar entubar. Não sei se há uma concordância com relação a isso. Estou dizendo como um indivíduo que faz reumato, que gosta que vê os imunobiológicos. Então, numa maravilhosa aula, seria minha posição, minha opinião, e vocês, então, agora... dizia mais alguma coisa. Obrigado, então, Tiago. Foi boa. Nada, obrigado, professor. Achei ótima essa sua intervenção, porque isso anima a gente, quando a gente está lidando com um paciente crítico. Existe um medo muito grande em relação à imunossupressão, porque, em geral, tem co-infecção
associada, e isso geralmente traz um medo maior. Dos casos que a gente usou o tocilizumab lá, não temos nenhum relato de resposta negativa, tá? E infecção ou de alguma evolução negativa relacionada a isso, ou a perfuração do trato gastrointestinal, hepatotoxicidade, ou qualquer coisa mais crítica que tenha levantado a nossa orelha em relação a isso. Em relação à profilaxia, a gente tem feito a profilaxia para estrongiloidíase nos pacientes que chegam sem ter tomado ivermectina, raridade, quase todo mundo chega, doses cavalares, né? Então, assim, de uma maneira geral, agora a gente já fica perguntando, você tomou a ivermectina ou não tomou? Eu tive que fazer essa pergunta hoje, porque para não dar mais ivermectina para o paciente, e no caso de hoje, por exemplo, que a gente indicou um tocilizumab lá, o paciente já tinha tomado a profilaxia dele há uma semana atrás. Então, assim, realmente é muito bom ouvir isso, senhor. Souza? Ô, Zé Augusto, eu só queria fazer um adendo sobre a ivermectina, porque... Você está na frente também, você está na frente. Preferencial também. É tudo a idade, né? Mas, na verdade, é o seguinte, pegando só o gancho, que o seguinte, um paciente, um familiar nosso, fez o uso da tocilizumab e, logicamente, no protocolo entrou a ivermectina. Então, a esposa do paciente não sabia que usar a ivermectina. Aí o filho pega a menina e foi cá, doutor. Era para usar uma droga nova. Estou querendo usar a ivermectina lá com ele. Então, eu pensava que a ivermectina era o tratamento, né? Então, uma coisa interessante. Vale a pena até fazer essa ressalva, né? Que ele está entrando aí para o que a gente já conhece, que essa droga funciona, que é o tratamento da verminose aí, especificamente. Zé Augusto. Pronto, pronto. Beleza. Parabéns aí, Nathalie e Tiago. Foi excelente a revisão. Já tinha assistido, mas acho que ainda foi mais completa até do que a da UTI. Foi muito boa. Veja, eu queria ir para o caso clínico, porque eu acho que isso que Caetano colocou é importante, mas a nuance desse quadro, eu não me lembro de ter participado dessa decisão específica, mas me corrijam, Nathalie e Tiago, no dia de que ele foi feita a infusão da droga, dia 19, ele tinha um leucograma bastante alterado. Claro que numa situação dessa, a gente dá corticoide, eu acho que chegou a 17 mil ou 19 mil de leucocitose, não é isso? Foi 19.470. Pronto, então veja, um paciente, talvez, Caetano, não sei, mas um paciente estável com artrite reumatoide que vem de casa para fazer sua sessão, é uma coisa. Nesse cenário crítico, com leucocitose, né, com a possibilidade de infecção bacteriana coadjuvante, eu acho que vale a pena, Tiago, você e a Nathalie comentarem um pouco esse aspecto da tomada de decisão, porque você vai dar uma droga, que é imunossupressora em tese, num paciente que está com 19 mil, e a gente sempre fica na dúvida se isso é infecção ou se isso é só do quadro inflamatório viral. O outro ponto interessantíssimo que eu acho que vale a pena talvez depois monitorizar melhor, é que ele zera praticamente o PCR rápido, mas você vê que o dedímero ainda começa a se elevar. Embora não tenha feito o dedímero muito estourado, foi bem discreto mas parece que não andam tão juntos assim. A gente tem visto, às vezes, dedímero estourado, PCR não tão elevado, PCR elevado ou baixo, etc., e dedímero não necessariamente acompanhando. Então, eu acho que vale a pena acompanhar esse aspecto. E o terceiro aspecto para comentar, sim, que a resposta laboratorial sempre é um marcador substituto, que vale a resposta clínica. E é isso que o Tiago mostrou, né? Esse paciente teve uma melhora clínica, que fica na dúvida, porque ele também foi pronado, etc. Isso foi outra discussão que a gente teve, mas a gente tem que acreditar nos ensaios clínicos. É impossível ter uma percepção de uma droga dessa no cenário tão complexo, sem ter tido um ensaio clínico randomizado, porque são várias variáveis que influenciam no desfecho final do doente. Augusto, Tiago, antes de você responder, Zé Augusto, indo também nessa mesma linha, nós sabemos, por exemplo, com relatos anteriores de pacientes com Covid, que ferritina e procalcitonina são dois marcadores de inflamação que interferem em prognóstico. Quando eles caem, geralmente tem um efeito também benéfico. Nesses estudos, você viu alguma coisa sobre isso também? Na mesma linha que Zé Augusto aí perguntou.
Então, acho que uma dos grandes problemas desses estudos, isso tem sido bem colocado pelo pessoal que faz as críticas, né, nas cartas aos editores, quando saem publicações a respeito do tocilizumab e COVID, é em relação à ausência de acompanhamento de marcador inflamatório. Eles colocam como screening para inclusão, mas eles não fazem a análise descritiva desses marcadores inflamatórios subsequentemente. A proteína C reativa ela é vista como um dos principais marcadores indiretos da interleucina 6, tá? Mas não necessariamente ela está diretamente relacionada à interleucina 6. Por exemplo, não se sabe, por exemplo, se o tocilizumab ele consegue ter uma penetração pulmonar tão grande a ponto de mudar a evolução respiratória do doente no curto espaço de tempo, como, por exemplo, a gente viu nesse caso aí, que o doente pronou e com 24, 48 horas ele já estava com índice de oxigenação acima de 400, 500. Será que isso foi tocilizumab? A gente tem estudos de lavado broncoalveolar mostrando que os níveis de interleucina 6, lá a nível de alvéolo, são extremamente elevados, né, em níveis absurdos que, inclusive, tem uma carta do editor muito interessante que fala que ensaios in vitro com o tocilizumab, na dose que a gente habitualmente faz, não inibiriam aquela quantidade de interleucina 6 que foi encontrada no lavado broncoalveolar. Então, é sempre, como o professor Zé Augusto falou, um marcador substituto, é sempre uma ideia de que a gente está avaliando a inflamação do paciente, mas não é a certeza absoluta de que, de fato, você está atuando diretamente sobre a cascata inflamatória, nem mesmo quando você dosa a interleucina 6. E aí a gente vê um pouco isso em relação ao dímero, está desassociado, tem alguns pacientes que já chegam com dímeros muito elevados, outros que eu acompanhei, por exemplo, recentemente, nem o tocilizumab tomou e nunca passou de 1000 dímero, tendo ido para tubo, tendo evoluído de maneira bem crítica, então isso é uma surpresa. Nessa leva, especificamente, a gente tem tido muito mais pacientes com dímeros elevados do que pacientes sem essa elevação importante do dímero. Isso tem sido uma coisa muito mais frequente, as tromboses, trombose venosa profunda, TEP, e é muito marcante nessa leva de agora, dímero elevado e fibrinogênio muito elevado. Não tenho visto isso de maneira tão desassociada da proteína C reativa como das vezes anteriores, não, tá, professor? Mas acontece um caso ou outro. Em relação à evolução desse paciente, eu acho que o que mais chama a atenção... É a leucocitose, Tiago. Depois comente a leucocitose e o uso Sim. Zé Augusto, só um adendo. A leucocitose também pode ser pelo corticoide, né? Isso, pelo corticoide. Foi uma dose imunossupressora, 80 miligramas. Não, eu estou dizendo, essa é a dúvida que a gente fica. Foi corticoide, foi infecção e ter coragem da droga. É isso mesmo, eu achei ótimo o seu comentário. A discussão, ela realmente nunca é tão simples quando a gente está falando desses pacientes mais críticos, por conta dessa chance maior de co-infecção, e quanto mais tempo eles estão dentro do hospital, mais invadidos eles estão, maior a chance disso estar associada. Esses pacientes, habitualmente, eles estão bem febris, então fica sempre aquela ideia de que está com febre, rodar antibiótico é coisa de praxe quando o paciente está com uma evolução mais negativa, e aí, em geral, o que a gente tem feito na discussão com a infectologia é procurar a tomografia desses pacientes em relação a achados mais diretos de consolidação, de reação inflamatória brônquica mais extensa, de secreção na via aérea, e buscar outros sinais que indiquem para a gente que, de repente, ali tem sido uma atenção maior de que está com um quadro infeccioso bacteriano associado. A gente também já sabe que nos pacientes COVID, o habitual é essa infecção bacteriana associada, ela vem depois do 14º dia de doença, em geral, lá com 5, 6 dias de tubo, tá? O COVID é uma doença muito bonitinha em relação ao tempo de apresentação e de virada de cada uma dessas fases. Então, esses pacientes, eles chegam para a gente nessa situação mais crítica entre o 7º e o 12º dia, e eles geralmente vão para o tubo antes do 14º. Então, quando a gente tem essa evolução
esses trabalhos prévios indicando que a infecção secundária bacteriana ela vem muito mais tardiamente, aí a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade de tomar decisão mesmo quando o leucócito está elevado. Uhum. Uma outra coisa interessante em relação a esse ponto infeccioso é que tem trabalhos, inclusive, curiosos, falando que é muito mais frequente co-infecção com influenza do que com bactéria, e aí infecção bacteriana. Então, a gente talvez esteja vendo muito mais antibiótico do que Tamiflu nas nossas prescrições de unidade de terapia intensiva atualmente. Muito mais do que devia, né? Tiago, esse Augusto, lá, o paciente que eu me referi acabou de ser estubado, viu? Então, foi mesmo? Poxa, que bom, Souza. Então, ele usou o tocilizumab, a primeira dose, dia 29 quer dizer, segunda-feira passada, a segunda dose na terça-feira passada, né? Ele terminou evoluindo para o tubo na quinta-feira e foi estubado hoje. Já poderia ter sido estubado ontem, já tinha condições respiratórias para isso, não foi estubado ainda por não estar com um quadro neurológico bem, vamos supor, aceitável. Né? Então, logicamente, ele estava bem sedado. Mas impressionante foi a resposta da PCR, Laura. Ele tinha uma PCR de 20, caiu para 0,5, e num tempo relativamente rápido. Tem um trabalho que mostra, professor, uma coisa curiosa. Processo exploratório, né? E a gasometria também dele deve estar bem melhor, né? A relação PF foi melhorando, chegou a 300 e tanto de PF. Eu acho que, só reforçando esse dado que tanto o Caetano colocou como Tiago, que foi até a gente discutiu na reunião da UTI, quando a gente vê o doente febril e piorar o pulmão, e ele começa a ficar mais hipoxêmico, etc., que repete a tomografia, geralmente o padrão na segunda semana é um padrão ainda bilateral, simétrico, compatível com pneumonia viral. Dificilmente a gente vê um padrão, né, Tiago? Um padrão de unilateralidade, consolidação lobar específico, mais sugerindo mais uma pneumonia bacteriana. Então, eu concordo 100% aí com o que foi dito, só que na tomada de decisão na beira de leito, quando você vê uma leucocitose, a gente fica, e sobretudo nesse início de experiência da droga, eu acredito que tenha sido um ponto a ser ponderado, né, que vocês ponderaram bem para usar nesse caso, né? Sim, exatamente. O professor falou alguma coisa em relação à PCR agora que baixou muito rápido, a gente viu isso no nosso caso lá também, de fevereiro, e um dado interessante que eu vi há pouco é que os pacientes que evoluem negativamente pós-tocilizumab, eles voltam a subir proteína C reativa depois do 3º ao 5º dia, tá? Então, isso também é uma coisa para a gente ficar atento, acompanhar essa curva de proteína C reativa, que quando, segundo esse relato, os pacientes vão evoluir positivamente pós-tocilizumab, ela se sustenta reduzida e o paciente tem a evolução mais rápida do ponto de vista respiratório. E aqueles pacientes que vão ter mais dificuldade para sair do tubo, que não vão responder bem, ele depois do 3º, 4º dia volta a levar o marcador inflamatório. Esses pacientes COVID, de uma maneira geral, o que a gente viu lá na primeira onda, o que a gente tem visto na grande maioria dos casos mais críticos, é eles ficarem entubados entre 10 e 20 dias, com sedação profunda, com pronação frequente durante uma semana. Não é incomum a gente ter pacientes que pronaram 6, 8 vezes, 8 dias seguidos, tá? Alguns vão melhorando, e aí depois de 2 dias sem pronar, voltam a pronar, mesmo que não tenha nenhuma outra evidência de piora infecciosa, choque séptico, nada do tipo. Então, quando a gente vê a evolução muito rápida, um doente como esse, que com 5, 7 dias está saindo do tubo, que com 15 dias está indo para casa, chegando nesse extremo assim, a gente realmente acaba acreditando que a modulação da resposta inflamatória, né, que o que a gente entende fisiopatologicamente, que é o que está provocando todo aquele dano, foi sim importante para aquela recuperação mais rápida do paciente. Isso. E, se eu não me engano, existe várias citocinas, mas o predomínio da interleucina 6, né? Da COVID, o predomínio dele. Existe várias citocinas, TNF, interleucina 1, etc. Mas o predomínio é a interleucina 6. Então, na realidade, eu acho que o que vocês fizeram, dá para pensar na precocidade de fazer o tocilizumab.
Contra a proteína C reativa, eu acredito que a gente já sabe que ela é uma métrica de processo inflamatório infeccioso neoplásico, mas um dos responsáveis pela indução da proteína C é a interleucina 6. Então, se realmente a gente para a interleucina 6, a proteína C reativa vai baixar. Então, há um critério bom, né, para a gente saber que o doente está melhorando. Já que a gente não tem até os critérios, mas a proteína C é muito importante. No momento que você faz o tocilizumab e a proteína C baixa, houve uma resposta. Ô Zé Augusto, eu achei interessante, eu acho que foi do Recover, né, esse desfecho de livre ao 21º dia, não é isso? Não foi, Tiago? Quer dizer, ou seja, esse é um desfecho bem amplo, que ele já capta intubação, tempo de intubação, porque, logicamente, você sabe que o critério de estubar pode variar muito de intensivista para intensivista, um ser mais afoito, outro ser mais comedido e assim por diante. Então, quando você bota uma métrica dessa, você já capta tudo isso, né? Porque, às vezes, você pode ficar preso a um detalhe assim, olha, demorou mais entubado ou demorou menos, mas esse processo pode estar assim, contabilizando também os aspectos individuais. Não sei se você acha isso. Eu acho que sim, acho que isso dá mais espaço para a gente ter uma noção mais ampla de qual foi o efeito da droga, especialmente nesses pacientes que são sedados profundamente, e por conta até da ação neuropsíquica do vírus, a partir do momento que você encontra condições respiratórias para dizer esse doente está pronto para poder fazer um TRE, dificilmente a gente tem no mesmo doente, no mesmo momento, naquele doente, no mesmo momento, a condição neuropsíquica. Então, em geral, o que a gente tem observado é um gap aí em torno de 2 a 3 dias entre o momento que o doente está pronto do ponto de vista respiratório, gasométrico e tudo, parâmetros mais baixos de ventilador, e a cabeça dele está ajustada para poder você evoluir o desmame com segurança, tá? Isso é uma outra coisa que eu acho que vale a pena, e na hora que eles colocam esse tempo maior, isso sim dá uma tranquilidade maior também nisso. Assim como aquilo que a gente falou, né? São doentes que vão pronando, então, habitualmente, eles ficam fácil, de 10 a 20 dias em ventilador. Perfeito. Luiz Flávio, levantou a mão. Pois não, Luiz. Boa noite, Souza. Boa noite, Thiago. Parabéns pela aula. Eu já tinha assistido no grupo da UTI, mas como aqui a gente tem mais espaço para... até por questão de tempo, né, a gente tem mais espaço para debater, eu queria tirar uma dúvida prática em relação você falou que tem um comitê, né, tem um comitê COVID que define os casos que se usa o tocilizumab. Mas, assim, eu queria 2 dúvidas, assim, em relação até ao hospital, não sei se o Thiago vai saber responder, mas, assim, esse comitê é exclusivo para pacientes na UTI, né, ou se abrange os pacientes que estão na enfermaria, né, se esse comitê, ele também analisa os pacientes que estão na enfermaria, e quais são os critérios para desencadear o comitê, porque o comitê é que decide, né, se vai usar ou não, mas quais são os critérios para desencadear o comitê? Muitos desses pacientes estão na enfermaria, né, pelos critérios de Sim, você viu ali que a gente basicamente tem 2 trabalhos que estão norteando as condutas, né, mais organizadas, guideline, como esse do NIH que eu trouxe. O Recovery, que foi muito amplo em termos de critério, o paciente tem que estar em oxigenoterapia ou em dessaturação e evoluindo rapidamente com piora respiratória, e proteína C reativa acima de 7,5. Então, muitos pacientes internados já chegam dessa maneira. E o REMAP, que pegou pacientes na terapia intensiva em suporte orgânico. Então, no final, como foram ensaios para poder provar o benefício da droga e tudo mais, eles acabaram sendo bem amplos em termos de critério de inclusão. E, obviamente, existem aquelas limitações todas que eu citei em relação à disponibilidade de droga, a custo e outras coisas. Inclui, sim, pacientes da enfermaria. Esse comitê é formado por médicos da terapia intensiva, por pessoas da direção, por gestão, tem médicos das alas. Então, acaba que você tem uma discussão mais ampla em relação a
discussão de tempo de doença, discussão se tem algum diagnóstico diferencial que possa estar influenciando naquela insuficiência respiratória que o paciente está evoluindo, às vezes é uma TEP, às vezes é um paciente que, pelo tempo de doença, você tem mais chance de estar com alguma coisa bacteriana associada, e aí você imagina que o risco da droga talvez não seja tão vantajoso para aquele caso específico. Então, de uma maneira geral, se você for olhar os critérios técnicos, existem para a grande maioria dos nossos doentes, mas você vai fazer esse refino justamente de acordo com alguns detalhes que são discutidos no grupo por uma equipe que envolve médicos da ala, médicos da UTI, direção e tudo mais. Mas, assim, do ponto de vista prático, os critérios clínicos, assim, você deixou bem claro. Agora, para eu desencadear, é o hospitalista que ele aciona o comitê, ou há uma busca ativa? Isso que eu queria saber. Não tem busca ativa. O médico que está cuidando do doente é que enxerga a oportunidade de usar o tocilizumab e desencadeia o comitê. Entendi. Então, é o médico ou o diarista, ou, no caso, o hospitalista, que ele desencadeia o comitê. Aqueles casos que ele acha que Luiz, a gente, né, Tiago, tinha 8 ampolas, 8 pacientes, na verdade, a gente no início, né? Tinham doses para 8. Então, eu acredito que isso no início foi importante. Talvez eu acho que agora, com a definição da diretriz do NIH, está bem claro, né? Eu acho que o Tiago apresentou muito bem, está bem claro a indicação. Eu acho que se tiver facilidade da droga, isso daqui a pouco sai desse controle mais específico. Mas eu acho que numa fase inicial de uso foi assim que foi montado, né? Se alguém dizia que tinha um caso, depois desse caso de Tiago, foi o primeiro, eu acho que o caso da minha paciente, acho que foi o segundo caso, né, que a gente usou. E aí, depois que isso começa a ser disseminado, né, pelo grupo que tem disponibilidade, que tem diretriz, que tem isso, aquilo, o pessoal aciona, quem está controlando a droga, coloca na discussão e aí é deliberado ou não. Eu tive um paciente que foi, juntamente com o Tiago, que ele estava tão grave que a gente terminou não fazendo, não foi isso, Tiago? Sim, ele tinha os critérios técnicos, mas aí depois no comitê acabou que definiu não fazer a droga. Isso. Não, eu acho perfeito isso aí, porque, inclusive, você sabe que os familiares, né, e a população leiga, ela está muito ansiosa por qualquer tipo de tratamento, né? Então, a tendência é os próprios familiares irem atrás, né? Quererem a droga, né? Então, eu acho que é importante passar pelo filtro, né, do médico hospitalista, né, para ele avaliar a indicação e aí realmente ter um critério, né, um grupo de médicos, né, uma junta para realmente definir junto com o médico assistente. Eu acho que esse realmente é o passo mesmo. Eu acho que o papel do comitê do São Lucas tem sido fundamental na condução desses pacientes, né? Tem sido raciocinado, assim, trabalhado com ponderação, com moderação e, logicamente, considerando todos os aspectos. Nesse paciente que eu me referi, eu tive a oportunidade de discutir com o João Paulo, que era um dos médicos que estava acompanhando ele, e discutimos, assim, ele está muito inflamado, a gente está vendo que ele está piorando, e decidimos acionar. O João Paulo entrou em contato, o comitê decidiu que valia a pena, a família foi consultada, né, logicamente, e daí... inclusive, né, Souza, eu não sei como está agora, mas inclusive o convênio não cobre, né, isso? Não cobre. Não cobre, então tem que ter até isso, viu, Luiz? Tem que conversar com a família, porque tem esse ponto aí prático. Tem sido, na verdade, solicitado ao convênio, né? Faz relatório e tudo, mas a família tem que estar de retaguarda, que se o convênio glosar, eles vão bancar. É exatamente isso que eu estava pensando, porque é de alto custo essa medicação, né? O tratamento se tomar as 2 doses, chega a R$12 mil aproximadamente. Imagina. R$12 mil, Talvez até passar... Souza, seu amigo lá, ele fez uma dosagem só? Fez as duas. As duas? Ele fez uma no dia 29, sim, outra no dia 30. Mas ele é amigo de Souza, Laura, é tranquilo, ele é amigo de Souza. Tá em casa. E outra coisa, para interessante, olha, uma dose na segunda, outra na terça, e no domingo, a PCR estava 0,5. A PCR foi de 20 para 0,5. É um bloqueio danado, né? Bloqueia mesmo. Talvez até, viu, Zé Augusto, você que falou nessa questão do custo, talvez até passar para o comitê antes de conversar com a família, porque a partir da hora que você oferece para a família alguma droga,
Sim, e aí sim, o comitê sim. leva depois é que implica. Então, acho que primeiro a parte técnica, depois a parte logística. Isso, eu acho que é mais ou menos isso, né, Tiago? Exatamente. Acho que isso Agora, que a gente tem buscado. Augusto, agora uma coisa que não se pode mais, né, logicamente, duvidar que, por exemplo, quando você tem 2 casos de 2 famílias assim que teoricamente deram certo, você sabe que isso aí tem uma repercussão, a cidade é pequena, então você vai ver que vocês do comitê vão ter mais trabalho, porque vai ter muita gente querendo usar em todos os aspectos. Eu acho que, veja, é difícil só se for logisticamente. A gente não seguia o guidelines do NIH agora, né? É isso aí, claro. Isso é difícil. Claro. Eu acho que é importantíssimo. E a vantagem do comitê é essa, né, Laura? É você avaliar, ter, né, grupos que sabem raciocinar. E como você falou, né, Zé Augusto, tinha um paciente que você, tecnicamente era para usar, mas quando foi ponderado no contexto do comitê, do paciente em si, não valeria a pena. Então, isso tem que ser bem posto, né? Isso é legal. Perfeito. E aí, alguém quer fazer mais algum comentário? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Eu acho que... Foi não, eu quero pedir desculpa que eu vou sair. certo. Quero parabenizar a Nathalie, ao Tiago, ao Guto aí, e a Souza e a todos que participaram. Para mim, sempre é um grande aprendizado, viu? Beleza. Caetano, bom ter você, Caetano, por aqui. Foi ótimo, foi bom, ótimo. Caetano. José Augusto, é bom sempre ter um professor também por aqui, né, Caetano? Ô, Caetano, sim. E parabéns pela insistência, porque Caetano ia entrar ontem, fez, rapaz, não estou conseguindo. Estava tão ansioso que entrou. Caetano, eu tenho dito que com a Covid, lúpus ficou fichinha, você concorda? Foi. Perdi. Esse negócio do Dr. House agora é para quem faz Covid, não é para quem faz lúpus. Nada. É porque eu tô me inteirando, né? Porque já está entrando com uma das minhas substâncias, aí eu tenho que estar por dentro. Para poder. Pela Anvisa, ele é só liberado para artrite reumatoide. O tocilizumab. Ele só é liberado para artrite reumatoide, pelo protocolo do Ministério da Saúde. Beleza. É esse o problema também. E também isso abrange os convênios. Viu, Caetano? A mesma coisa é o palivizumab. E o Ministério da Saúde é que ele determina. E é avaliado pelo grupo e para fazer a prevenção, como eu disse, para evitar o vírus sincicial respiratório das crianças até 6 meses. E com cardiopatias congênitas, com repercussão importante, você tem que fazer. Porque é um desastre se uma criança dessa pegar o vírus sincicial respiratório. Ok. Muito bom. Mas é assim, um abraço para todos, viu? Muito bom, foi muito bom, viu? Tchau. Parabéns, Tiago, Nathalie, Souza e Lauro. Parabéns a todos, foi muito bom. Tchau, gente.